Vamos começar direto com esse encontro de gigantes. O líder Flamengo encara o Corinthians, já está em São Paulo para encarar o Corinthians na Zona Leste. A Jalile Elias chega com as informações dos dois times no timão, dia de pressão da torcida no CT. Fãs de esportes, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo às 8h30 da noite na Neoquímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a classificação à semifinal da Libertadores nos pênaltis contra o Estudiantes, o Flamengo retornou da Argentina direto para a capital paulista e chegou ao hotel na noite desta sexta-feira. Para o duelo contra o Timão, Felipe Luiz pode repetir a mesma equipe que foi a campo contra o time argentino. O lateral Ayrton Lucas está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Além dele, Pulgar e Michael são desfalques por lesão. Mais cedo, líderes de torcidas organizadas do Corinthians entraram no CT para cobrar melhores resultados. A derrota para o Lanterna Sport foi um dos assuntos. Com Osmar Stabile e Fabinho Soldado presentes, a torcida também cobrou respostas aos problemas financeiros. Nem todos os jogadores participaram da conversa. A situação nossa, por mais óbvia que seja, mas você tem que falar pro Corinthians que não tem dinheiro. É atrás de transfer ban, tá ligado? Só que os jogadores, mano, hoje, querendo ou não, o salário tá em dia, tá ligado? Então esse cara que a gente pede é o quê? Minimamente que represente a nossa camisa, que corra. Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá a volta do atacante Guinegão, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a estar à disposição. André Carrillo, Rodrigo Garro e Charles seguem no departamento médico e devem ser desfalques. Memphis Depay é dúvida. O holandês se recupera de um edema na coxa direita e pode ser preservado. O Corinthians vem de derrota fora de casa para o Sport e precisa vencer para se manter na primeira parte da tabela. Já o Flamengo, confiante após a classificação na Libertadores, busca a vitória fora de casa para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem um histórico entre as duas equipes, Elton. Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias apenas do Corinthians contra o Flamengo, né? 4 empates e 4 vitórias rubro-negras. É jogo importante para os dois times por motivos bem diferentes, né? O Flamengo querendo se manter lá em cima e o Corinthians uma luta outra. Sim, o Flamengo tem aí a possibilidade, né, de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro contra um adversário que vive essa fragilidade na temporada. É claro que olhando para o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo é favorito, mas jogar na Neoquímica Arena nunca é fácil. E o Corinthians, que tem hoje um elenco fragilizado por conta da ausência de jogadores, por lesão, né? Muitos do departamento médico, os seus principais jogadores, alguns dos principais jogadores inclusive, acaba fazendo com que o Dorival tenha que pensar em curto prazo, né? Não dá para pensar, por exemplo, em dezembro, né? O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil. Mas acredito muito, Edu, que esse momento do Corinthians também é para administrar esse elenco para que ele chegue vivo em dezembro. Ou seja, o Corinthians vai tentar acumular gordura, fazer um campeonato seguro para pensar nos 2 ou 4 jogos de dezembro que seriam as semifinais garantidas, né? Os jogos contra o Cruzeiro e uma possível decisão de Copa do Brasil. Mas tem que pensar no hoje. E o hoje é pontuar contra o Flamengo para justamente criar essa gordura. E teve cafezinho no CT. Os torcedores foram recebidos. Foi na sala de imprensa. A conversa ali com os jogadores, com o presidente, como a Jalile comentou. Isso muda alguma coisa para o jogador corintiano? Então, é uma questão que eu acho que é bem delicada. A gente está vendo as imagens aqui, né, no nosso telão. E eu acho que, até olhando para o fã de esporte que está assistindo a gente, a torcida organizada ela é fundamental dentro do estádio, porque traz, né, a festa, traz também para quem está na arquibancada a energia necessária para empurrar o time na arquibancada. Eu acho muitos privilégios de torcedores organizados em entrar no CT do clube para conversar com os jogadores, sendo que a torcida do Corinthians é gigantesca. Ok, eles representam parte dessa torcida. João, acho que o técnico está insistindo muito no BH. Ele não está em boa fase. Ontem era jogo para o Wallacian. O Flamengo jogou um péssimo e isso poderia custar a classificação. Qual a sua opinião, São Luís Maranhão? O que eu acho é que nessas horas a experiência conta muito, né, cara? E você tem um cara como o Bruno Henrique, com o histórico do Bruno Henrique, à disposição para entrar num jogo pesado como aquele ali. Tudo bem que o Wallacian é um jogador que já mostrou que ele não sente o peso dos jogos, né? Mas
O Felipe está nos treinamentos, né? Está no dia a dia. Ele sabe melhor do que a gente quem está melhor. E o Bruno Henrique tem um histórico incrível com a camisa do Flamengo, né? É o rei dos clássicos. Então, eu entendo por esse lado, viu, Fábio? Acho que é por aí. Muito bem. Deixa eu ver quem está mais aqui. Decacito! Boa noite, João Guilherme. Sou fã do seu trabalho. Sou de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu amigo. Já passei muito por aí de carro, indo para São Paulo. E também para fazer jogos em Volta Redonda, né? Fiz muitos jogos em Volta Redonda, no antigo estádio Rolinho de Oliveira e já no novo estádio da Cidadania. Fala aí, Tostes. Beleza? Marcos Mendes, boa noite, JG. Muito obrigado, meu amigo. Aliás, obrigado a galera pela repercussão aí da narração. Viralizou, né? Viralizou. E eu posso dizer um negócio, foi uma experiência diferente nos meus 36, quase 37 anos de carreira, porque agora eu estou narrando numa TV de clube, então eu faço o jogo voltado para aquela torcida, no caso, a torcida do Flamengo, e eu estou torcendo para o Flamengo na narração, claro que sem distorcer, torcendo, mas não distorcendo. Então, essa condição, ela te dá uma liberdade maior para você expressar os seus sentimentos. Então, ontem foi uma narração realmente que, na hora dos pênaltis, eu torci mesmo, né? E não cumpri regras da minha fase anterior profissional. Agora é uma nova etapa, é um novo momento, a gente respeita todos os clubes, todos os adversários, mas estamos ali com o microfone na mão da Flamengo TV, representando o Flamengo e torcendo, né, para o Flamengo, sem distorcer, mas torcendo, passando emoção, narrando o jogo como torcedor, né, assiste o jogo e a gente tenta levar essa emoção a mais numa linguagem diferente para a galera que é Flamengo e que quer ouvir uma transmissão com a língua do Flamengo, né, com o idioma rubro-negro. E é isso que a gente faz lá na Flamengo TV. Então foi muito legal, uma experiência realmente incrível. Na hora do gol lá, eu, o Diego Pose, o falso 9, todo mundo se abraçando, pulando, me sentindo aqui, cara, foi algo diferente realmente na minha carreira, inesquecível. E eu acho que vem outras dessas por aí, porque esse final de ano promete, reta final de Brasileiro, Libertadores da América, e se ganhar Libertadores tem Mundial de Clube, que vai ser lá no Egito. Vai ser no Egito, hein? Muito bem. Os antes piram... Ih, rapaz, olha aí. Fui falar dos antes, caiu a luz aqui. Que loucura, né? Os antes estão preocupados. A fase deles é horrível, né? Eles estão em depressão. Os antes piram com a classificação do maior das Américas. Como sempre em jogos do Flamengo, aconteceu o seguinte ontem. Quem não é Flamengo ficou triste. Quem é Flamengo, e é muita gente, mais de 45 milhões de pessoas, o pessoal ficou feliz. E não dormiu, igual o JG. Tá todo mundo virado. Hoje é fácil você identificar um flamenguista. É só ver ele com olheira, sem dormir e rindo. Aí você sabe que o cara é Flamengo. Porque é isso que aconteceu. Chandelier. Eu falei, nos pênaltis você disse, o Rossi vai pegar e pegou. Eu falei mesmo. Sabe que na hora da narração você não se lembra depois o que você falou, não, né? Depois é que eu vi, as coisas vão saindo, é uma inspiração que vem ali no momento, né? O narrador fica meio possuído, e aí eu falei, acho que a Cibar vai perder, e o Rossi vai defender. Rossi, classificado, e eu pulando. Uma doideira, nação, tamo junto. Muito legal, muito legal.
Boa noite, João Guilherme. Sua narração na hora do pênalti foi espetacular. Cadê o comentarista Pedrinho, seu filho? Pedrinho está vibrando intensamente com o Mengão, está estudando. Em breve ele vai aparecer, o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho vai ser comentarista, hein, Dudu? Pedrinho, leva jeito pro negócio. É isso aí. E a história de 2019 se repete. Passamos para a semi nos pênaltis. Em 2019 foi nas oitavas contra o Emelec. Ali o Flamengo virou a chave, né? Aí nas quartas eliminou o Inter, na semi o Grêmio, 5, e depois a final contra o River Plate. Mas teve isso, teve classificação nos pênaltis, com sofrimento. Lembra do René? Minha gente, nós não temos como afirmar nada, porque é futebol. No futebol tudo pode acontecer. Flamengo e Palmeiras terão pela frente 2 adversários duros. Mas os deuses do futebol estão preparando um dos roteiros mais espetaculares de todos os tempos do planeta Bola. Flamengo e Palmeiras podem se reencontrar numa final de Libertadores da América em 2021. Palmeiras campeão, gol do Daverson, mas quem foi o protagonista? Andréas Pereira, que estava sendo o melhor jogador daquela final, hein? Ele falha, o Daverson pega a bola e faz o gol do título. A partir daquele momento, Andréas ficou marcado pela nação rubro-negra. Ele foi embora e esses anos todos lá no Fulham, ele ficou fazendo declarações de amor ao Flamengo, dizendo que era torcedor do Flamengo, queria voltar para o Flamengo, escudo do Flamengo na sua rede social, só que não rolou. E ele veio para o Palmeiras e está jogando bem. E a chance dele enfrentar o Flamengo numa final de Libertadores, vestindo a camisa do Palmeiras, e no estádio que o Flamengo entrou para a história da Libertadores, naquele 2-1, aquela virada incrível em cima do River Plate, o Estádio Monumental de Lima. Vocês perceberam o roteiro que está sendo escrito pelos deuses do futebol? Isso tem que acontecer, né, gente? Agora, tem que combinar com LDU e Racing. Eles têm o poder de estragar isso aí. Mas que tá dando pinta de que teremos a maior final brasileira da história da Libertadores, o maior e melhor roteiro de um jogo de futebol dos últimos tempos. Grande chance de nós termos. Vamos aguardar. Vai ser incrível isso, hein? Será que vai rolar? Hein? Flamengo e Palmeiras com Andréas Pereira, com a camisa do Palmeiras? Só o tempo vai dizer. Nossa Senhora. Vai ser uma loucura isso, né, gente? Imagina só. Vai ser espetacular. É isso aí. Dias 22 e 29... os jogos, 22 de outubro, Maracanã, 29 de outubro, Avejaneda, Campo do Racing. Aí o malandro mandou aqui, é jogo da Globo. É jogo da Globo, mas a galera já sabe, a nação já sabe, né? A imagem vai estar lá na Globo. Baixa o som da TV e, ó, bota no YouTube, na Flamengo TV, para acompanhar a nossa narração. Muita gente tem feito isso, muito obrigado. Ontem tivemos uma live com 1,5 milhão de visualizações. Durante o jogo, chegamos a ter 60 mil aparelhos conectados. É muita coisa, gente. Estávamos concorrendo com a ESPN, que estava fazendo o jogo com exclusividade. Então, é uma loucura. Uma loucura. Muito obrigado, viu, nação? Isso é um resultado extraordinário da Flamengo TV.
Vocês que não são do meio da comunicação, vocês não têm noção da grandeza disso, mas eu estou falando para vocês. É algo extraordinário. 60 mil aparelhos conectados, sem imagem, competindo com uma transmissão que tem imagem e áudio no mesmo canal, é algo incrível. A gente só tem a agradecer o apoio, o carinho e o desejo da nação rubro-negra de acompanhar o Mengão na Flamengo TV. Eu posso falar um negócio para vocês, hein? Vocês vão acompanhar cada vez mais o Flamengo na Flamengo TV. E a nossa hora vai chegar. Se ligou no recado aí? Fique esperto, hein? E tenho dito. Muito bom. Vamos em frente aqui com a galera. Meu amigo João, boa noite. Acredita que hoje o Racing está no auge do seu futebol? Olha, aquele Racing que foi campeão da Sul-Americana, ganhou a final em cima do Cruzeiro, que ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Botafogo, era um time melhor. Esse Salas, atacante do River Plate, baixinho, que deu trabalho, ele era jogador do Racing. Eles perderam alguns jogadores importantes, mas ainda continua sendo uma equipe bem forte, bem competitiva. Na minha avaliação, é o melhor time argentino dos últimos 3 anos. Então, é um adversário duro. Não é um adversário fácil, não. Beleza? Opa, olha aqui. Fábio, obrigado, Fábio, pela sua colaboração mais uma vez. Já deu um superchat de R$10, agora um de 5. Ontem, JG nos fez lembrar a comemoração do Rei Pelé, quando o Brasil ganhou nos pênaltis da Itália na final de 94. Tu és extraordinário. Sabe que teve um amigo meu que falou isso, cara? Porra, João, parecia lá a imagem do Galvão pulando, abraçado com Pelé, quando o Brasil foi tetra. É verdade, foi parecido mesmo. Depois eu fico olhando, acho divertido. Classificado, Rossi, toca o hino, é gol do Mengão. Que doideira, muito legal. Tudo espontâneo, viu, gente? Não tem nada ensaiado, não. Vai tudo na hora ali, é por isso que eu acho que as pessoas curtem tanto, né? Lucas Dias, R$5. R$5 nada, mas $5. Que chique. Obrigado, Lucas Dias. João, que orgulho ter você como narrador. Eu senti a emoção daqui de Massachusetts. Parabéns pelo seu trabalho. Acredito que foi muito emocionante para você. Foi, meu amigo. Foi sim, Lucas. E eu acho que eu consegui passar isso para o público rubro-negro que estava acompanhando a nossa transmissão, e para os antes também, porque tem muito antes que veio a Flamengo TV. Eu consegui passar isso. Foi muito emocionante, sim. Foi muito especial, foi muito marcante, foi uma preparação para o que vem por aí. Já marquei o meu cardiologista, vou fazer um check-up, até o dia 22 de outubro vai estar tudo pronto, quando for Flamengo e Racing. Só que até o dia 22 de outubro, obrigado, Lucas Dias, pelo carinho e pelo prêmio aqui também que você deu pra gente. Até o dia 22 de outubro tem muita coisa por aí, hein, galera? Sequência do Flamengo no Brasileiro, Corinthians, lá domingo. Cruzeiro no Maracanã, 2 times que estão disputando o título. Na próxima quinta-feira, confronto direto. Gabigol vai reencontrar a nação no Maracanã. Esse também vai ser um momento especial, né? Primeiro turno, vocês lembram lá, 2-1 Cruzeiro, ele fez o gol de pênalti no final. Ele é danado, a gente conhece bem ele. Aí depois tem o Bahia, no próximo domingo, em Salvador, Everton Ribeiro, né? Vai estar no nosso caminho. Aí depois tem Botafogo, no Engenhão. Só tem pedreira. E o jogo contra o Botafogo, o Botafogo não está bem. Cara, é clássico.
O jogo com o Vasco mostrou isso, né? É um jogo diferente, a mobilização é muito maior, os caras entram em campo com mais vontade ainda, sem querer perder para o Flamengo, né? Tem aquela história do troféu, ganhei do Flamengo, empatei com o Flamengo, eliminei o Flamengo, fui mais longe que o Flamengo. Esses troféus existem. O pessoal fica bravo aí, mas eles existem, né? LDU é fraco. Pô, mas tá na semifinal da Libertadores, né? E outra, não sei se você se lembra, Dudu, a LDU foi primeira colocada no grupo do Flamengo. Lembra disso? O Flamengo empatou lá e depois ganhou no Maracanã. O problema do Flamengo nesse grupo foi o Central Córdoba, né? Que o Flamengo perdeu para o Central no Maracanã e empatou lá em Santiago del Estero, que é a cidade lá. Não é fraco não, cara. Se fosse fraco, não estava na semifinal da Libertadores da América. Palmeiras não perde não, João. Futebol não permite essa afirmação. Não permite, eu não sei. Vou só lembrar um negocinho aqui. Semifinais de Libertadores recentes. O Palmeiras foi eliminado em casa para o Boca Juniors e para o Atlético Paranaense. 2022 e 2023. Em 2024, o Palmeiras foi eliminado em casa pelo Botafogo. Então, o Palmeiras vem de 3 eliminações caseiras na Libertadores da América. Então, não é bem assim, não, hein? O que a banda toca. Não perde. Todo time perde. O Palmeiras de Ademir da Guia perdeu, o Flamengo de Zico perdeu, o Santos de Pelé perdeu, o Barcelona de Messi perdeu, o Botafogo de Garrincha perdeu, o Milan de Gullit, Van Basten, Rijkaard perdeu. Então, não é por aí, meu garoto, que a banda toca. Ih, rapaz, nosso amigo lá de Porto Rico, hein? Que beleza, o Ezra. Puerto Rico acreditando com cojones, ponga huevos, não é isso? Essa Flá Puerto Rico. Muito bem, se os meus conhecimentos geográficos não estão falhando, a capital de Porto Rico se chama San Juan, não é isso? Acho que é, né? San Juan, Porto Rico. Não vou olhar nada, não. Tem muita gente aí que vai lá olhar e tal. Hoje em dia está muito fácil o acesso à informação. Vou ficar com a minha cabeça aqui. Eu acho que a capital de Porto Rico é San Juan. Não é isso aí? Acho que é. Abraço para você, meu amigo. Flá Porto Rico. A torcida do Flamengo é incrível, né? Está no mundo inteiro. Exatamente, Vicenzo. Como é que a LDU é fraca? Ela eliminou o Botafogo, atual campeão, e o São Paulo, no Morumbi. Fraca não é. O Palmeiras é melhor? É. Mas fraca a LDU não é. E olha quem está ali, ó. Olhando lá, olha lá. Ó. Isso aí. Ela é atraente, ela tem carisma, ela é sensual, ela te atrai. Você às vezes pensa que está tudo bem, que está numa boa, que a glória eterna é logo ali, que eu vou chegar na glória, aí vem, ó, ela te passa a perna. Traiçoeira, hein? Cuidado, e serve para o Mengão, o que aconteceu ontem, ficar atento, porque a Libertadores é braba. Traíra, maquiavélica, a Liberta. Mas a gente gosta dela, né? A glória eterna. Ei, Libertadores, eu adoro você. Thiago Lopes, a melhor live do YouTube com o João. Show, chorei de emoção com sua narração ontem à noite. Obrigado, Thiago Lopes, pelo carinho, meu amigo. Obrigado mesmo. Marcelo, a LDU, tanto a LDU quanto o Racing vão jogar a vida em seus jogos. Vão, serão adversários
Eu acho, sinceramente, que Flamengo e Palmeiras, eles são favoritos e eles têm uma boa possibilidade de avançar. Mas não vai ser fácil não, cara. Fácil eu acho que não vai ser não. Sinceramente. Posso estar enganado, né? Muito bem. É isso aí, pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, convidar vocês para domingo acompanhar na Flamengo TV no YouTube, né? Baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV, Flamengo e Corinthians, inaugurando um novo estúdio lá da Flamengo TV, vai ser uma transmissão com imagens lindíssimas e nós estaremos juntos domingo, tá? O jogo é 8h30 da noite, a partir de 5h30 da tarde começa a nossa transmissão, tá? Com a Dani Boaventura, a musa da nação no comando. Valeu, galera! Obrigado, hein? Valeu, galera do TikTok, valeu, galera do YouTube, galera do Facebook, galera do Twitter, se inscrevam no canal, deem aquela moral, tá aí o QR Code. E tem um detalhe, me sigam nas redes sociais que nós continuamos juntos. Tá bom? Ótima sexta-feira para todo mundo. Eu vou ver se eu consigo dormir hoje, hein? O Flamengo desembarca em São Paulo para encarar o Corinthians neste domingo, às 8h30 da noite, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time vem de um jogo desgastante contra o Estudiantes pela Libertadores, e por isso o técnico Felipe Luiz deve mexer bastante na escalação. Ayrton Lucas está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e a tendência é que Vi seja titular, mas tudo vai depender se Alexandro será ou não preservado, já que o lateral também vem de uma sequência forte. No gol, Rossi continua firme e vem sendo decisivo em momentos importantes. Na defesa, a expectativa é de Royel pela direita, Danilo e Léo Pereira com chance de Ortiz ganhar vaga. E Vi pelo lado esquerdo. No meio-campo, De La Cruz é praticamente certo, mas Jorginho pode dar lugar a Alan, enquanto Arrascaeta pode começar jogando ou ceder espaço para Carrascal, dependendo do desgaste. Já no ataque, Luiz Araújo e Samuel Lino devem iniciar, mas Cebolinha e Bruno Henrique também são opções. Pedro pode aparecer, caso Felipe opte por dar mais peso ofensivo. O Flamengo é o líder do campeonato, com 51 pontos, mas sente a pressão de Cruzeiro e Palmeiras, que estão logo atrás. Cada rodada é uma decisão, e somar pontos fora de casa é fundamental para seguir firme na briga pelo título. Do outro lado, o Corinthians joga em casa. Precisa da vitória para se afastar da zona de perigo e promete fazer da Neoquímica Arena um caldeirão. A equipe aposta na força da torcida e na superação para tentar surpreender. Em termos de palpite, o Flamengo é favorito, mesmo com possíveis mudanças, mas não dá para descartar a força do Corinthians em Itaquera. A tendência é de um jogo equilibrado, com momentos de pressão de ambos os lados. O rubro-negro pode conquistar os 3 pontos e aproveitar a qualidade técnica de suas peças de frente, enquanto o Timão precisa transformar intensidade em gols para não ser superado. Acredita que o Flamengo consegue voltar com a vitória e manter a liderança isolada. Ou o Corinthians vai endurecer a partida e arrancar pontos importantes? Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Já fortalece o vídeo com um like, e se ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha todas as novidades do Mengão e do Brasileirão. Valeu, tamo junto e até a próxima.